a Paris dos Trópicos. Localizada às margens do Rio Negro, ela foi a grande estrela do ciclo da borracha. Chegamos à 7ª capital brasileira, que fica no maior estado do país. Por toda a cidade, vemos referências da arquitetura e da culinária europeia, mas com aquele toquinho regional. A maior cidade do norte do Brasil, Manaus, é a porta de entrada para conhecer a Amazônia. E o nosso check-in hoje é no estado do Amazonas, começando por Manaus. Estou caminhando no calçadão, inspirado no calçadão de Copacabana? Não! O que eu vou te contar é que este calçadão do Largo São Sebastião, em Manaus, é que inspirou a praia mais famosa do mundo, que é a praia de Copacabana. Os portugueses trouxeram essas pedras e essa arte para cá, instalaram, aqui nesse largo em 1902. E o calçadão de Copacabana foi inaugurado em 1922. Então, aqui tem 20 anos a mais do que lá, aquele no Rio de Janeiro. No final do século XIX, ingleses, franceses e alemães chegaram e começaram a explorar essa região. Manaus foi fundada pelos portugueses em 1669. Manaus é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da região norte. A capital do Amazonas tem um pouco mais de 2.200.000 pessoas, mesmo que seja o maior estado do Brasil. A cidade está às margens do Rio Negro, um dos principais afluentes do Rio Amazonas. O clima é quente e úmido, e como curiosidade, chove todos os dias do ano. E por que Manaus é a Paris dos Trópicos? Construções luxuosas com influência europeia. E foi por causa de toda a riqueza vivida no ciclo da borracha que Manaus se tornou uma das cidades mais ricas do Brasil. Muitos estrangeiros vieram para cá. E o que eles precisavam? De um lugar de lazer. Então, em 1896, inaugurou o Teatro Amazonas. Estou embaixo da Torre Eiffel. Olha só, gente, aqui olhando para cima, é como se eu estivesse embaixo da Torre Eiffel de Paris. E não deixo de estar, porém, na Paris dos Trópicos. Um dos teatros mais bonitos do Brasil, o Teatro Amazonas recebeu os mais famosos e importantes artistas do mundo na época. O salão principal tem capacidade para mais de 700 pessoas na sua plateia e também nos seus camarotes. Vários itens aqui do teatro vieram da Europa diretamente para cá. Diferente do Teatro de São Paulo, nesse aqui, as pessoas mais pobres ficavam na parte de baixo e os mais ricos mais para cima. E aqui, o camarote do governador. Que faz calor no Amazonas e na cidade de Manaus não é novidade para ninguém. Agora imagina aí na tua casa esse lugar lotado com 700 pessoas, que é a capacidade do teatro, acompanhando o espetáculo numa noite amazonense e um calor surreal dominando esse espaço. Pois os engenheiros da obra decidiram criar uma tecnologia para a época que foi revolucionária. As portas eram cortinas e o ar que circulava ao redor do teatro, porque não havia prédios, entravam aqui nesse espaço externo, tem dutos de ar que saíam ar um pouco mais refrigerado e um pouco mais gelado para ajudar as pessoas a não morrerem de calor aqui dentro. Muito legal, né? Aqui no primeiro andar do Teatro Amazonas a gente tem essa maquete do teatro num tamanho que dá pra gente perceber os detalhes. O teatro, a cor original dele é o rosa, porque ele foi feito assim. Porém, aqui no Lego ele está na cor azul, porque ele foi pintado dessa cor na época do período militar. Uma outra curiosidade é que a cúpula do Teatro Amazonas em Manaus é uma joia arquitetônica que relembra as escamas de peixe, uma homenagem aos rios que banham o estado. A cultura e seus significados fluem nessa majestosa estrutura, um reflexo da riqueza da região. Eu sou do Sul, eu sou de Porto Alegre e nos anos 90 eu conheci um pouco da cultura de Manaus, da cultura do Norte, do folclore, das músicas, do povo do Amazonas através desse artista, Zezinho Correia, que tem essa homenagem
Aqui no Teatro Amazonas, uma homenagem muito digna e justa. Ele foi uma das vítimas da Covid-19 no período da pandemia no Brasil. E eu fico imaginando, né, o significado que ele tinha para o povo daqui, porque ele aqui do norte, ele levou todo esse folclore do Amazonas para o resto do Brasil, e a gente conheceu um pouco disso através desse artista com os grandes sucessos. Eu lá no sul dançava, né, o tic-tic-tac, então ele conseguiu expandir, globalizar e levar de norte a sul essa cultura tão rica, esse folclore tão próprio, tão lindo que é aqui do norte do Brasil, aqui do Amazonas. Que homenagem bonita para o Zezinho Correia. E um dos atrativos do Teatro Amazonas é essa varanda. Eu já imagino os nobres, os convidados, as pessoas ilustres da época aqui, ó, tomando um ventinho para espantar o calorão aqui dessa cidade. Aqui à frente está o Largo São Sebastião, onde tem aquele calçadão que inspirou a calçada de Copacabana. Mas o teatro é grande, tem vários cômodos, várias peças e salões. E o salão principal é esse aqui. Imagina só, naquela época, os bailes que aconteciam aqui neste salão. A orquestra ficava lá atrás, ó, escondidinha, ninguém via, eles ficavam ali atrás, que era a pista, ó. E aí, esse era um dos programas preferidos da alta sociedade de Manaus. As colunas, dá para notar, ó, as colunas que são lindas, e até a decoração das paredes é em homenagem à fauna da floresta amazônica. Tudo muito lindo. O chão todo talhado em madeira, que dá um ar imponente. Sério, cada detalhe é preenchido. Tudo tem um detalhe, nada é aleatório e nada é assim, sem uma identidade. Mas, vem comigo que tem uma curiosidade sobre esse teatro. Existe apenas um objeto que está aqui no Teatro Amazonas desde 1896, que é a data da fundação. Você imagina qual seja? Esse espelho. Olha que lindo! Muito esse espelho já refletiu da nossa sociedade, da nossa arte, da nossa evolução e das pessoas que aqui habitavam. E comigo não vai ser diferente, tá? Vou ficar aqui fazendo pose no espelho. Naquele tempo não tinha selfie, mas hoje tem e eu vou fazer a minha.